a participar do programa de hoje através dos nossos telefones 99850-99850-6500 e também através do WhatsApp 99986-0326. Vamos falar hoje de um órgão que representa para muitos o sentimento, a paixão, o amor, né? Quando se fala assim, ai fulano, você está com o coração apertado, é porque está sentindo saudade de alguém. Mas o coração não é o órgão dos sentimentos propriamente dito, né? É uma bombazinha, mas que o sentimento reflete nele. E essa bombazinha, meu Deus do céu, quanto problema que ela pode trazer para a nossa vida e o quanto de problema que nós podemos trazer para essa bomba, essa bombinha, que é o coração, se a gente não cuidar bem dele. Eu tenho a grata satisfação de receber no programa Fala Doutor de hoje a doutora Daniela Lopes Gomes, ela que é cardiologista e vai dar uma verdadeira aula para a gente aqui hoje sobre como cuidar bem do coração. Mas é cuidar bem do coração do aspecto físico, né, doutora, e não emocional. Emocional aí é outra categoria, né? As paixões ficam de lado, né, doutora? Vamos cuidar do coração da máquina, né? Sim. E essa máquina tem dado muito problema para a senhora, não tem, doutora? Os cardiologistas, de uma forma geral. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema assim tão importante, num mês que para a gente tem grande importância, agora no dia 29, que a gente celebra o Dia Mundial do Coração, e a gente tem o mês de setembro como um mês voltado para a conscientização dessas doenças que representam a maior causa de mortalidade. Quer dizer que dia 29, então, Dia Mundial do Coração. É o Dia Mundial do Coração. Uhum. E aí é em função disso que a gente tem esse mês aí batizado como Setembro Vermelho. Certo. E o coração, a gente precisa estar sempre com esse enfoque aí para que a gente não tenha um problema da bombinha, a gente levando, né, esse problema. Tem que levar a solução, né? É solução. O objetivo nosso aqui é todo preventivo. Doutora, então vamos lá. O objetivo é todo preventivo. Então vamos embora começar a lembrar de uma frase muito comum que a gente ouve sempre falar, em todos os aspectos onde a prevenção falha, o acidente acontece, né? No caso, então, do coração também, onde a prevenção falha, aliás, onde a prevenção não acontece, pode vir um problema no coração, né? Sim. E existem fatores que acabam por, não vou dizer estimular, mas contribuir para que o problema possa acontecer, né? Às vezes a pessoa, não, eu sou de uma família que todo mundo tem coração saudável, eu nunca vou morrer. Problema de coração, isso aí não vai me afetar, não. Mas padrões de comportamento podem fazer com que aquela genética excelente não seja suficiente para aguentar o tranco, né? É isso mesmo, Afonso. Quando eu falei essa questão da bomba, até o exemplo que você deu, às vezes a gente tem assim como se o coração fosse o vilão. E na verdade não. É mais a gente que tem aí um histórico aí de fatores de risco modificáveis e que acaba contribuindo. Então, excesso de peso, a obesidade, tabagismo, ingesta excessiva de álcool, hipertensão, dislipidemia, né, que são essas taxas aí de gordura no sangue, e o próprio diabetes, são fatores de risco até que tomam peso e importância, às vezes muito mais do que a própria genética ou um histórico familiar positivo. Sei. E doutor, assim, dentre as doenças cardíacas, ou daquelas que orbitam o coração e que são periféricas, pode-se assim dizer, e que são afeitas ao consultório de um cardiologista, imagino eu, se eu estiver errado, me corrija, por favor, que a hipertensão está lá em cima, né? É isso mesmo. Eu falo que o carro-chefe da cardiologia é a hipertensão. Dificilmente a gente tem um dia de atendimento que não tenha vários quadros de hipertensão. E até em função da preocupação que tem sido com os níveis pressóricos e com o risco que isso aí acaba trazendo para o organismo, porque é uma doença e é fator de risco também para outras doenças. Então a gente tem cada vez metas mais rígidas, coloca isso e estabelece como meta a ser cumprida pelo paciente. Então a hipertensão realmente assim é uma das condições mais frequentes e que agregam, potencializam a incidência de outras doenças também. Agora, o que causa hipertensão, doutora? Esse aqui é o problema, né? O pessoal fala assim, é porque você come muito sal, por isso você está com a pressão alta. Mas nem sempre, né? Nem sempre.
A maioria dos casos de hipertensão, a gente fala que é uma hipertensão essencial ou então hipertensão primária. É uma doença multifatorial, a gente tem realmente essa questão genética de herdar, igual às vezes eu recebo paciente que fala, eu estou começando a me tornar hipertenso, está subindo a minha pressão, é a pressão dos meus pais. Tem realmente esse componente genético, mas é uma condição multifatorial, que envolve etnia, envolve hábitos alimentares, então o sal, o excesso de sal contribui muito para isso, o sedentarismo também. Então a gente tem vários fatores e neles a questão de genética aí está muito forte. E tem outros quadros de hipertensão, que aí a incidência acaba sendo mais rara, que a gente fala hipertensão secundária. Tem outras doenças, outras condições no organismo que faz com que essa pressão se eleve e aí a gente consegue, muitas vezes, reverter tratando essa causa que está sendo o processo da hipertensão. Agora, doutora Daniela, qual que é a pressão normal, doutora? Os parâmetros mudam sempre. Há algum tempo atrás era 12/8. Já ouvi dizer 11/7, não sei se é verdade. Existem famílias que pessoas têm pressão 9/6 e se consideram normais. Desmistifica um pouco isso aí. Isso é ótimo, Afonso. Tem uma atualização até que foi lançada no final do ano e que redefine os valores de pressão. Hoje a gente tem uma classificação que orienta isso e eu costumo falar que cada vez a gente está tendo que seguir mais na linha, que todas as metas têm sido mais rigorosas. Então, a gente tem um valor daquela pressão, o normal é 12/8, que é o foco de todo mundo. 12/8 é uma pressão que é considerada normal, mas a pressão ótima, a gente tem essa classificação, é abaixo de 12/8. 13/8 recebeu uma classificação que é definida como pré-hipertenso, e isso aí é importante no sentido até de tentar estimular mais uma mudança aí desses fatores que estão contribuindo para de repente esse paciente não vir a se tornar hipertenso. E aí a partir de 14/8 já entra propriamente como hipertenso e à medida que os níveis pressóricos, o valor de pressão que a gente afere, a gente consegue definir e classificar esse paciente como hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2, hipertenso estágio 3. E isso aí é importante porque vai orientar até a forma com que eu preciso conduzir esse paciente em termos de segmento e de tratamento em si, quanto às escolhas de medicação. Agora, qual que é, doutora, a diferença do hipertenso? É fase 1 ou tipo 1? Tipo 1. Tipo 1, tipo 2, tipo 3? Isso. Cada valor de pressão que vai modificando, eu vou passando de um estágio. Então, 14/8, por exemplo, 14/9. Já hipertenso estágio 1. Se eu coloco que o paciente está com a pressão de 16/10, ele já cai para o estágio 2. Se ele está com a pressão de 18/11, ele já é hipertenso estágio 3. 18/11. E isso aí é importante porque hoje a tendência é cada vez que a gente estratifique o risco do paciente. Todo paciente ele precisa ser estratificado no sentido de estabelecer o segmento e o que eu vou exigir dele como controle. Então, esses níveis de pressão, isoladamente, se é um paciente hipertenso, por exemplo, estágio 3, mas não é diabético, não tem nenhuma consequência da hipertensão no organismo, o fato de já ser estágio 3, um estágio mais grave, eu já trato esse paciente como de alto risco. Diferente de um paciente estágio 1, que não é diabético, que não tem nenhuma consequência aí no organismo desse nível de pressão, que não é dislipidêmico, ele já é um paciente assim um pouquinho mais leve, então eu não preciso pesar, ser tão agressiva nesse controle, mas mantenho o acompanhamento normalmente. Sim. Nesses casos aí não tem jeito, né? Tem que tomar o medicamento, o antihipertensivo. É outra mudança que tem sido, Afonso. Às vezes a gente tinha mais tempo de observar em alguns meses, de acordo com o estágio aí de hipertensão, e introduzir só a tal mudança de estilo de vida. Que é perder peso, reduzir consumo de álcool, de sal, fazer atividade física. Mas hoje a tendência realmente é que você mantenha isso, mas que já introduza medicação. Certo. E a medicação, doutora, a gente tem percebido que ao longo dos anos, com a evolução, óbvio, né, todas as técnicas da vida, os remédios têm melhorado também, não é?
E isso tem feito com que consiga regular a pressão desses aí, tipo 2 e 3? Ela Sim. baixa para 12/8 com um remédio só? Sim. Tem que ver qual que é a meta. Até a meta, assim, quanto ao alvo de pressão, a gente estabelece de acordo com o paciente. É um tratamento muito individualizado. Mas a evolução da medicação tem sido muito favorável, no sentido de eficácia, de menos efeito colateral e até de comodidade para o paciente, que muitas vezes eu consigo associar 2 ou até 3 medicamentos em um comprimido só. Então eu ganho mais adesão e com adesão eu ganho mais resposta no tratamento e com resposta eu ganho mais prevenção de eventos. Certo. Agora, o que a hipertensão pode causar na pessoa, além da pressão alta? Tá, eu sou hipertenso, mas e aí? Estou tratando, estou indo, estou vivendo. A hipertensão ela é uma doença crônica e silenciosa. Então, muita gente é hipertenso e nem sabe que é hipertenso ou descobre que é hipertenso já em função das complicações da pressão. A hipertensão ela pode sobrecarregar o coração e desenvolver um quadro de cardiopatia hipertensiva. Então, o paciente pode ter o coração fraco, o coração primeiro fica hipertrófico para depois ele ficar mais fraco e ter um quadro de insuficiência cardíaca. A hipertensão é um fator de risco importante para infarto, para AVC. É uma condição também que, quando não tratada, esses níveis pressóricos aí muito elevados, ele acaba lesando o rim. Então, é uma causa de insuficiência renal. Às vezes o paciente faz hemodiálise em função da lesão do rim pela hipertensão e também até a nível de oftalmo, né? De ter algum comprometimento de visão em função dos níveis de pressão mais elevados. Então, basicamente, assim, o mais importante da pressão como consequência não tratada são esses fatores. Doutora Daniela, vamos fazer um pequeno intervalo? Mande sua pergunta para cá, 99850-6500, é o telefone do programa Fala Doutor que está aí na sua tela, ou também pelo WhatsApp, 99986-0326. Mande sua pergunta para a doutora Daniela, que no próximo bloco a gente já começa a repassar as perguntas para a doutora e ela vai atender, né, a sua solicitação, tá bom? Já já a gente retorna, aguarde. Olá, eu sou o Dr. Augusto, médico radiologista. 8 a cada 10 bebês nascidos vivos apresentam algum tipo de problema no coração, mas tem como identificar e acompanhar ainda durante a gravidez. As cardiopatias, ou seja, problema no coração, podem ser descobertas ainda na gestação, através de exames de ultrassom, como o ecocardiograma fetal, que serve para visualizar se o coração do bebê está se formando bem. Este exame é realizado por médico cardiologista especialista através do abdômen materno. Descoberta ainda na gestação, uma cardiopatia pode ter tratamento no próprio útero e já nos primeiros dias de vida do bebê. Inclusive, existe uma movimentação da Sociedade Brasileira de Cardiologia para que esse exame seja recomendado no pré-natal de todas as gestações. O exame já é obrigatório nos casos de arritmia do bebê, casos de cardiopatia congênita na família do pai ou da mãe ou em filhos anteriores, gestações com o uso de medicações específicas e infecções como toxoplasmose, rubéola e citomegalovirose, gestantes com idade superior a 35 anos, doenças crônicas maternas como diabetes, lúpus e epilepsia. O período ideal para realizar o eco é a partir da 18ª semana. Converse com seu ginecologista, converse com seu obstetra. Cuidar do seu bebê também é nosso compromisso. Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem. Você pode morar numa cobertura duplex ao lado do Hotel Dubai, muito bem localizada, com preço de oportunidade. Recepção 24 horas, circuito interno de câmera, sala de espera, poço artesiano,
piscina, sauna, brinquedoteca, sala fitness, salão de festas e área de lazer com churrasqueira. 4 suítes distribuídas nos 2 pavimentos, 2 salas para 2 ambientes em cada piso, varanda, área gourmet com lavabo, banheiro social, ampla cozinha, área de serviço, despensa, área privativa descoberta com preparação para o furô. Imobiliária Excelência. Aqui o seu sonho se torna real. Cresce MGF 00 25481, Rua Juventino Gomes 223, Cidade Nova. Eu tenho uma novidade para você e é com muita alegria que eu quero apresentar a minha homepage, onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, meus livros, minhas mentorias, meus cursos. E qual é o meu objetivo com tudo isso? É despertar no seu interior que você pode e merece ser feliz. Edição de aniversário 9 anos do Legal Cap, por apenas R$3, e são 50 mil reais do quarto prêmio. Ainda tem dinheiro nos 3 primeiros prêmios e 40 giros especiais. Legal Cap com 50 mil reais por apenas R$3. Edição de aniversário 9 anos do Legal Cap, por apenas R$3, e são 50 mil reais do quarto prêmio. Ainda tem dinheiro nos 3 primeiros prêmios e 40 giros especiais. Legal Cap com 50 mil reais por apenas R$3. Compre também pelo site ou pelo aplicativo. Para te ajudar com a abertura de empresas, consultoria e contabilidade em geral, você pode contar com a Contabilidade Miriam. Ligue 3214-3367 ou vá ao endereço Rua Aristônio, número 120, bairro Cidade Nova, em Montes Claros. Contabilidade Miriam. Talvez você me conheça das novelas, mas eu também sou dentista e vi a odontologia evoluir muito. Mas na Sorrisos me encantei com tecnologia de ponta e dentistas qualificados. Os implantes são feitos com anestesia sem dor, sem corte de bisturi e sem pontos. Agora para você, a Sorrisos criou o maior programa de implantes dentais já realizado no país. Implante para todos. Faça a sua avaliação. A Sorrisos faz dar certo. Padrão odontológico internacional pertinho de você. De volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje a médica cardiologista, a doutora Daniela Lopes Gomes, que está nos falando aqui sobre muita coisa importante acerca do nosso coração, né? No primeiro bloco, falamos exaustivamente sobre o problema da hipertensão, né, doutora? Isso. E agora, vamos embora concentrar aqui em outros problemas que mata de medo antes de matar do coração, que é o tal do infarto, né, doutora? Meu Deus do céu. Existe o infarto fulminante, né? Que esse às vezes não tem nem jeito, como diz um amigo meu, deu, acabou, né? Mas existe aquele que chega aos pouquinhos, né? E óbvio, a gente pode evitar o infarto fulminante também, eu imagino que sim, né? Então, vamos embora concentrar neste bloco agora, doutora, sobre a questão do infarto. O que é, que bicho que é esse, e o que a gente pode fazer para prevenir, e como é que a gente sabe que está tendo infarto. E daqueles que dê tempo de ser atendido e salvar a vida da gente. Sim. Até pensando assim, o que eu posso fazer para prevenir, quando que eu devo começar esse cuidado? A gente sabe que o infarto, ele é um processo gradativo, em que ocorre a deposição de gordura nas artérias, e isso aí leva a uma disfunção do vaso. E essa deposição, ela está extremamente associada com as taxas de colesterol elevadas no sangue. Esse processo, para surpresa de alguns, ele tem início na infância. Então, esse processo preventivo, ele deveria ser iniciado desde a fase aí de infância, mantido na adolescência e com segmento na vida adulta, porque vem a se apresentar na fase adulta, mas o processo inicial é na infância. Então, o infarto, para que eu recebo assim,
quadro de dor no peito é um quadro que gera um certo alarme. Então, sempre que a pessoa tem, normalmente procura alguma assistência. E dos pacientes que eu recebo, eu sempre falo disso, dessa questão dos fatores de risco que podem ser evitados. E a característica da dor no peito é uma dor que tem características típicas e que a gente define até o nome de dor anginosa. Então, a dor no peito geralmente está associada a esforço físico, ela surge com esforço físico, com estresse emocional, melhora com repouso ou com o uso de nitrato, é uma dor mais prolongada. Então, essa é a característica, mas a gente tem uma parcela aí da população, que é uma parcela expressiva de idoso, diabético, mulher, outros pacientes transplantados e que não manifestam dor e pode acontecer o infarto silencioso. Então, eu costumo falar que dor no peito, independente da característica, merece ser avaliada e com a avaliação é que a gente define a probabilidade disso ser algum quadro assim, de angina, um risco maior para infarto, porque eu costumo até dar como exemplo para paciente que pode ter uma determinada pinta lá, uma manchinha na pele, que ele acha que é uma manchinha, que é uma pinta, mas pode ser um câncer, né? Então, é a avaliação que vai dar essa segurança para a gente, quanto à probabilidade e o que a gente precisa fazer no segmento para investigar. E o pessoal fala que tem a dor no infarto, começa num braço, não sei se é no braço esquerdo ou se é no braço direito, em 2 dedos. Como é que é, doutora? A dor típica, ela é nessa região do tórax, retroesternal, ou pode ser precordial. Retroesternal, precordial, aqui. No coração, ou então atrás desse osso que a gente tem aqui, que chama externo, né? Isso, no tronco. Certo. Então, como se fosse uma dor que para muitos confunde com problema gástrico, porque pode ser aqui, que o povo fala até na boca do estômago, que é a região epigástrica. Então, ela tem uma topografia que a gente costuma falar que pode ser abaixo do queixo, acima do umbigo. Qualquer lugar pode manifestar essa dor no peito. Pode ser nas costas, pode ser a dor de infarto, pode ser nas costas, pode ser do lado direito, pode ser nessa região aqui, que é o mais comum, ou no peito. Pode irradiar para essa região da mandíbula e pode irradiar para o braço também. Mas independente dos locais de acometimento, ela tem aquelas características que eu falei, que geralmente é uma dor em peso, cansada e que tem um fator desencadeador. Dificilmente o paciente chega para a gente pontuando a dor com o dedo. É uma dor esparramada, difusa. Sei. Aquela pessoa que volta e meia tem uma dorzinha aqui e outra curar nessa região, então não tem que preocupar, achar que é infarto, não. É o que eu falei, eu gosto sempre de orientar por avaliação, Afonso, porque a gente só sabe, às vezes a característica da definição da dor é um pouco subjetiva. Então a gente precisa, assim, estar de frente para o paciente, realmente, assim, escutar, ver quais são os fatores aí mais propícios para definir a probabilidade dessa dor e o que precisa ser investigado, até porque a gente tem aquela dor que é clássica. Mas nem todo mundo apresenta essa dor dessa forma. Doutora, o edema nas pernas, ou perna inchada, né? Isso representa também problema cardíaco, doutora? Pode ser, como não pode ser. Ou hipertensivo, não sei? Pode ser, mas a gente tem um dado que o edema, que é esse inchaço de membros inferiores das pernas, ele pode acontecer até em função de estar muito tempo em pé ou muito tempo sentada. Tem uma insuficiência aí a nível de circulação, de drenagem linfática, então nada correlacionado ao coração. Como também pode ser algo relacionado ao coração. O coração mais fraco, aquele quadro que eu falei que o coração tem insuficiência cardíaca, ele perde a força de bombeamento de sangue e acaba represando mais líquido. Então o líquido pode começar inicialmente em membros inferiores, que são as pernas, aquela perna mais gordinha, o tornozelo, né, mais inchado, que o paciente já pode acordar dessa forma. Sim. E esse edema aí, com a progressão do quadro cardíaco, ele está lá em outras regiões do corpo também. No coração? No coração. Também. Dá água no pulmão, água no coração, a barriga inchada, até o fígado também, mais congesto. O pescoço, que a gente vê como se fosse a veia aí, mais dilatada, mais túrgida. É um quadro mais sistêmico. Certo. Doutora Daniela, vamos embora começar a atender nosso telespectador? Vamos à primeira pergunta aqui, é a do Juscelino Pinheiro de Araújo, lá do bairro Alcides Rabelo. Boa noite, Juscelino, obrigado.
pela participação. Olha só aqui, doutor. O Juscelino, ele disse que, depois que, assim, segundo ele informa aqui, ó, depois que fiz o cateterismo, estou tendo muita arritmia e também tonteira. O médico que fez o cateterismo e outros não estão descobrindo o motivo. Diz ele que fez alguns exames e não detectou o problema, né? O que é que pode ser isso, doutora? Juscelino, assim, o que a gente tem que levar em consideração é até se o cateterismo que você fez, se teve algum diagnóstico de doença. A gente sabe, como falou aí, de infarto, o infarto, a doença aterosclerótica, que é essa placa de gordura aí no coração, e quando leva à obstrução, ela leva a um dano ali naquela região que ficou sem irrigação de sangue e é substrato para a arritmia, é foco de arritmia. Então, não sei o seu caso, se teve alguma doença diagnosticada ou não, mas o cateterismo, ele tem esse foco de avaliar se tem veia entupida, que é a artéria, né, com a obstrução que a gente fala. Então, se foi descartado isso, aí a gente tem que procurar outras condições que podem ter relação com a arritmia, e a arritmia em si pode ser um quadro de tontura também. Então, assim, avaliar realmente, descartando algumas condições, focando no que seja mais possível de ser a etiologia aí para esse quadro seu, o causador. Chegou uma pergunta aqui, infelizmente a telespectadora, ela não identificou nem disse o bairro, mas é a seguinte: boa noite. Pergunta para a doutora Daniela. O bebê que foi diagnosticado com golf ball na gestação, é preciso fazer algum exame posterior? Não. Primeiro, quero saber o que é isso, que eu nunca ouvi falar. Primeira vez, golf ball. Geralmente isso aí é visto até no ultrassom morfológico, né? Tem os ultrassons aí, 2 ultrassons durante a gestação que a gente faz, com o intuito de detectar alguma cardiopatia ou alguma malformação. Então é uma imagem mesmo, que parece uma bola, por isso que recebe esse nome, e que habitualmente não é solicitado quando tem só isso aí, um achado isolado, não é solicitado um acompanhamento posteriormente ao nascimento da criança, porque tende a desaparecer e não tem relação com o processo patológico aí nenhum. Um fã seu aqui mandou, né? Doutora Daniela explica muito bem, parabéns, é linda a doutora. Ele não identificou e nem disse o bairro. Eu queria que vocês, quando mandassem, mandem o bairro de onde estão enviando a pergunta e o nome, por favor. Tem uma pergunta aqui do Manuel, da Fazenda Mucambo Firme. Deve ser do povoado lá de Mucambo Firme, né? Que fica na estrada ali indo para Miralta. Boa noite, doutora. Moro na zona rural de Montes Claros. Gostaria de saber se suco de beterraba com laranja faz bem para o sangue, né? E mais, gostaria de saber o que é bom para ressecamento. Sofre muito com isso. A doutora é cardiologista, né? Não sei se vai... mas a pergunta é ótima. É ótima até no sentido da gente focar aquela questão que eu falei de cuidados preventivos. Eu tenho uma visão que... Eu gosto muito de um artigo aí que eu li um tempo que fala que a gente vive o que a gente come. E que tem um estudo que mostrou que se você ingere mais frutas, verduras, então tem até uma proporção lá de 2 frutas e 3 verduras aí ao longo do dia, você reduz evento aí de mortalidade em geral e principalmente nesses eventos cardíacos. Então laranja é um exemplo, porque tem vitamina C, a beterraba, que tem vitamina A, e o estudo fala justamente isso, de frutas que tenham vitamina C ou que tenham vitamina A, e as leguminosas, né, o brócolis, tudo isso mais voltado para o tom verde. Então, tudo que é saudável faz bem para o organismo e faz bem sistemicamente, né? Então, até essa questão do sangue, que ele vai ter propriedades aí mais saudáveis e age sistemicamente. E até a questão intestinal, a laranja, ela é rica em fibra, né? E a beterraba, então, acaba contribuindo aí para o trânsito intestinal também. É uma boa escolha, viu? A Nalva Lima, do bairro Edgar Pereira, doutora, ela disse aqui, quer saber se colesterol alto, no patamar de 230, pode causar problema cardíaco, tipo infarto? Primeiro quero saber se 230 é alto, ela deve ter se referido até ao colesterol total. O colesterol total, a maioria das referências, traz para a gente o limite de corte de 200. Então, tudo que excede isso daí é fator de risco para as doenças cardiovasculares, e delas, assim, a gente traz aí com maior enfoque o infarto e o AVC, que é o derrame cerebral, né?
Mas o que a gente trabalha, às vezes fica o colesterol total mais voltado assim, para o clínico ou para outras especialidades. A gente estratifica o paciente, individualiza a meta de colesterol de acordo com o LDL, que é o mau colesterol. Então, esse daí a gente precisa saber o perfil do paciente para estipular uma meta. Por exemplo, se o paciente já infartou, ele tem uma meta de LDL colesterol abaixo de 50. LDL é a fração ruim que a gente fala do sangue. Sei. Eu, que me considero jovem, né, ainda saudável, sem doença associada, eu tenho uma meta de colesterol ruim, que é o LDL, abaixo de 130. Então, isso daí que a gente vai individualizar. A gente precisa conhecer melhor para estipular a meta, mas de antemão o total já está alterado, então tem grande chance do ruim também estar elevado. Uhum. E para fechar esse bloco aqui, doutora, Nelson, do bairro Esplanada. Boa noite, doutora. De quanto em quanto tempo devemos fazer uma consulta com um cardiologista? Essa pergunta é boa, né? Boa, sem dúvida. Na verdade, de quanto em quanto tempo a frequência, ela vai ser ditada de acordo com o paciente. Então, tem check-ups que a gente faz anual, paciente jovem, sem nenhuma comorbidade, sem fator de risco, que eu preciso estar intensificando e tentando reduzir para reduzir risco. E tem outros pacientes que já têm doença, ou mesmo que não tenha doença, tem muito fator de risco que eu preciso desse cuidado assim, mais próximo. Então, habitualmente, o check-up anual para todo mundo e para algumas condições, no mínimo, aí, 2 vezes no ano a gente encontra. E pacientes mais crônicos, que demandam assistência assim, mais de perto, às vezes até com intervalo menor. Uhum. Agora, só para fechar mesmo, porque eu achei que eu ia fechar com essa aqui, mas eu me recordei que antes do programa a gente estava batendo um papo aqui, eu, a doutora Daniela e a Cibele, lá do Grupo Ressonar, que está aqui acompanhando a doutora. Um abraço para a Cibele, que está aí. Ela estava falando, a doutora, que para aferir a pressão, a gente não precisa dessa paranoia toda de estar indo todo dia, toda semana, todo mês, para poder aferir a pressão, não, né, doutora? Não. Na verdade, quando fica aferindo diariamente, às vezes isso aí gera até uma certa angústia, uma ansiedade nesses valores de pressão. Você já afere já receoso, né? Do que vai encontrar e aquilo ali acaba elevando. Então, a recomendação é de que faça realmente o controle, que define o quadro, que inicie o tratamento se for hipertenso. Uma vez controlado, você pode saltar aí 2, 3 meses para estar aferindo a pressão. Essa necessidade de um cuidado mais próximo, vigilante, diário do paciente, é mais paciente acamado, né, que tem muito ajuste assim, diário de medicação. Ok. Estão aí no vídeo, tá? O telefone e o WhatsApp, 99850-6500. Mande sua pergunta, doutora Tâmara vai atender você, vai repassar a pergunta aqui pra gente. E o 999860326 é este que está aqui comigo, tá? Eu atendo você no ar, na hora, tá bom? Já já a gente retorna, aguarde. Ocasiões especiais pedem celebrações especiais em lugares inesquecíveis. Aqui, na Estância Paraíso, você vai viver momentos marcantes que ficarão para sempre em sua memória. Festas de casamento, 15 anos, formaturas e muito mais. Amplo espaço interno e externo, arborizado e com magnífica vista para o pôr do sol. Estância Paraíso, na barragem Bico da Pedra, em Janaúba. Entre em contato e faça sua reserva. 38 98401 7670. O tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia, de olho na sua segurança. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Equipamentos para segurança. Câmeras, videoporteiro, alarmes. Profissionais treinados. Nós cuidamos melhor da sua segurança. Vigilar Alarmes. 3222-6578.
Chega de pagar altos valores em contas de energia. Seja autossustentável. A Radel Engenharia oferece a oportunidade que você estava esperando. Trabalhamos com a nova tecnologia de microinversores, ROI Miles e módulos monocristalinos das mais renomadas marcas, oferecendo assim mais garantia, segurança e eficiência energética. E tudo isso com preços que vão te surpreender. Financiamento em até 72 vezes. Telefone 38 99179 6568. Radel Engenharia. O caminho certo para você economizar na sua conta de energia. De volta com o programa Fala Doutor. Entrevisto hoje a cardiologista, a doutora Daniela Lopes Gomes. Doutora, antes da gente começar a concentrar aqui nas perguntas dos telespectadores, eu acho interessante que a doutora explique para a gente aqui alguns sinais que a pessoa pode ter, alguma reação no organismo, assim, opa, está na hora de eu procurar um cardiologista, que isso pode ser um problema cardíaco, pode não ser, mas na dúvida, não ultrapasse, né? Vamos embora cuidar. Sim. O que é que aparece assim no corpo da gente? Quais alguns sintomas que são indicativos de que a gente pode estar tendo um problema cardíaco? Então, primeiro, a gente até listou, né, aqui agora, essa questão de inchaço. O inchaço é uma alteração que merece ser avaliada. Uma queixa frequente também é de um descompasso no batimento do coração. Então, às vezes, percebe ou que está tendo alguma falha, ou que o coração está acelerado, está batendo de forma diferente, tudo que fugiu do normal. Quadros também relacionados à tontura, a desmaio ou sensação de desmaio merece ser avaliado. Qualquer dor no peito, nessa região aí do tórax, principalmente relacionado a esforço físico, também merece ser avaliado. E qualquer desconforto, mal-estar que a pessoa apresente durante afazeres do dia a dia, durante o esforço físico, é sempre bom estar checando também. Sei. E exames, doutora, para detectar problemas cardíacos, tem dos mais simples aos mais complexos, né? Isso mesmo. A gente tem até um certo receio, as pessoas, de fazer aquele exame de esteira, porque já temos 2 casos aqui, muitos claros. Fulano morreu fazendo esteira, viu? Você cuidado na hora que você for fazer. Bem, é um provérbio chinês, né? Mata um, espanta 10.000. Isso mesmo. Morre um, espanta 10.000. Óbvio que isso não é uma coisa frequente, nem é comum, né, doutora? Ave Maria de ser frequente. Se fosse, eu nem faria esse exame, viu? E eu fazia muito teste antes, hoje eu já não faço mais. Mas realmente a gente tem dos exames mais simples aí, mais acessíveis, que encontra na maioria dos lugares, até em cidades menores, que é o eletrocardiograma e o raio-x de tórax, que dá uma visão aí muito boa do coração e quanto ao funcionamento, porque avalia até alguns dados aí de tamanho, de retenção de líquido. Tem aí o teste ergométrico, que tem paciente que fica super receoso, porque tem que assinar até um termo para fazer o exame, e aí já fica com medo, né, de ter algum evento, mas que é um exame bem acessível e de grande importância, porque ele consegue avaliar várias condições aí, vários parâmetros para analisar de forma melhor aí a saúde cardíaca do indivíduo. E aí a gente vai estendendo e vai ganhando mais robustez nos exames agora, mais importância e com desenvolvimento aí de tecnologia. Aí a gente começa para lados também que antigamente não se tinha ressonância, tinha a tomografia para outros órgãos, mas não focado para o coração. Então hoje a gente tem essa parte também que consegue analisar e que ganhou um peso muito grande até desses quadros aí de doenças que antes a gente tinha uma certa dificuldade quanto ao diagnóstico e que hoje, em função desses exames, a gente consegue acompanhar, né, de forma melhor para um tratamento mais efetivo. Agora, doutora, você falou aí tem que assinar até um termo, né, para fazer um exame. Eu não me esqueço do meu primeiro check-up, né? Tem coisas na vida que a gente não esquece, né? A mulher é o primeiro sutiã, tem aquela propaganda da Varizera antiga, né? O homem, determinada idade, meu primeiro check-up. Aí eu fui fazer um exame
que o médico falou, esse exame você faz no CTI do hospital. Eu falei, vixe, esse é complicado. Aí chegou lá, porque o cara do CTI tem uma habilidade maior para poder colher uma veiazinha aqui, para pegar o sangue, não sei se é venoso. Arterial. Eu falei, meu Deus do céu, era só isso? E eu fiquei com tanto medo. Mas enfim, a gente desmistifica isso tudo, né, doutora? A gente acha que a coisa é um cavalo de batalha, uma coisa grave, complicada, etc. O exame é tão simples e vai ajudar você, né? Vai ajudar a salvar a sua vida. Doutora, mas vamos agora voltar ao nosso telespectador que está ali ansioso, querendo saber a sua resposta. Vamos começar aqui das perguntas mais antigas, né? A Neide do bairro Novo Horizonte, diz ela que sente muita dor nas pernas e inchaço quando está perto de menstruar. Tem alguma coisa a ver com o coração? Não. Aí vai ser mais essa variação hormonal, né? Mulher com hormônio é uma coisa e nessa fase aí pré-menstrual tem uma incidência maior, uma chance maior de retenção hídrica e aí com isso daí dá esse desconforto nas pernas, mas é como se fosse fase aí mesmo da TPM. Uhum. A Valmira, doutora, ela disse que sente muito formigamento do joelho para baixo. Isso pode ter relação com o coração? Formigamento entra naquela questão também de inchaço. Não tem como a gente falar especificamente da parte cardíaca. Tem uma questão que pode ser por insuficiência venosa, então problema de varizes que pode dar formigamento. Tem uma síndrome das pernas inquietas também, que eu não sei se esse formigamento é mais nesse sentido aí de inquietação, que não é também uma condição cardíaca. A condição cardíaca mais relacionada a formigamento, só se for um quadro realmente cardíaco mais importante, de insuficiência cardíaca que eu falei, que gera retenção, ou mais relacionada ao uso de medicação que expolia um pouco de potássio, de alguns íons que participam aí desse quadro de dormência, de fraqueza. A Maria Aparecida do bairro Floresta ligou aqui, aliás, mandou mensagem, parabéns, doutora Daniela, pela excelente entrevista, muito esclarecedora, você é excelente profissional, que Deus te abençoe. Tem mais aqui. Dani é maravilhosa, essa então é íntima, né? Profissional excepcional. Fale um pouquinho sobre derrame pleural e a relação cardiovascular. A Carol do Major Prats. Carol, obrigada. Então, o derrame pleural, ele pode ter relação com a parte cardíaca, como pode não ter. Ser uma patologia relacionada propriamente ao pulmão ou até a doenças sistêmicas. O lúpus, por exemplo, pode ter derrame pleural. Quando acontece relacionado à parte cardíaca, ele vai mais em função do mau funcionamento do coração. E aí o coração ele tem uma relação muito próxima com o pulmão, é lado a lado. Então a função do coração comprometida é como se ele impedisse o funcionamento, a drenagem de líquidos ali em torno do pulmão, eleva as pressões e isso aí acaba extravasando e represando mais líquido. Mas é mais comum do lado direito, quando acontece só do lado esquerdo, dificilmente a causa é cardíaca. Aqui o Evaristo do bairro Delfino Magalhães, boa noite, boa noite, doutora Daniela. Após a Covid, minha perna direita só fica inchada. Tem alguma coisa a ver com o coração? Que tratamento tenho que fazer e qual especialista devo procurar? Covid é a grande novidade, né? E ainda é um território de incertezas que eu falo. É um aprendizado diário. Relacionado à parte cardíaca em si, eu não vejo. Mas em função da Covid e de ser uma doença inflamatória que gera assim, uma carga trombótica mais importante, persistindo esse inchaço, eu acho interessante procurar um médico especialista nessa parte aí venosa, vascular da perna, que é angiologista. Mas se não for possível, às vezes o acesso ao especialista é um pouco mais difícil, então que passe no seu médico aí mais próximo do PSF para que avalie e define se o quadro merece uma investigação ou um tratamento mais pontual. Eu acho interessante ser avaliado, sim. A Elane dos Santos do Maracanã, para a gente fechar esse bloco aqui, doutora. Boa noite. Fiz uma cirurgia cardíaca há 2 meses. Tive que abrir o peito. A cirurgia foi de um lado do coração. Estou tendo uma recuperação boa. Acontece que o outro lado do coração também começou a ter problema.
O médico me receitou a injeção de benzetacil para prevenir o problema. A medicação me deu alergia, não posso mais tomar. Qual outra medicação devo fazer uso que substitua? No caso aqui, ela colocou penicilina, mas deve ser benzetacil. Benzetacil é abaixo de penicilina? É. Então é. Qual outra que substitua a penicilina? É a penicilina G-benzatina, que é a benzetacil. Tem que ver qual que é a indicação do quadro, sabe? A indicação de benzetacil, que é a penicilina que a gente usa da parte cardíaca, é em função da doença valvar reumática. E tem indicação, não sei se alguém aqui, ou Afonso, ou vocês que nos assistem, já ouviu falar de paciente que toma todo mês uma injeção de benzetacil por conta de um problema cardíaco. Então, é uma profilaxia de um quadro que a gente chama de endocardite infecciosa, que é uma alteração da válvula e a bactéria vem, coloniza aquilo ali e acaba destruindo. Então, tem que ver qual que é a indicação, mas existe sim uma medicação que substitui a benzetacil para quem é alérgico, quem não tolera. O inconveniente é quanto ao uso diário, mas existe. Tem que procurar aí o médico que te acompanha para documentar, ter certeza de qual que é a indicação, mas é possível. Doutora, na minha infância eu tive reumatismo e a gente tinha que tomar benzetacil. Imagina benzetacil há 50 anos atrás. Hoje parece que tem um anestésicozinho, né? Que tem, não dói. Aplica, mas mesmo assim reclamam muito. Meu Deus do céu, nunca vi algo que dói tanto na vida. Até hoje eu tenho trauma. Vamos embora fechar este bloco e a gente vai a um breve intervalo, bem pequenininho, viu, Robert? Para a gente voltar aqui, para dar tempo da doutora Daniela responder as perguntas que faltam dos nossos telespectadores e fechar o programa aqui, que está fantástico. Já ganhou um paciente, viu, doutora? Que Estarei bom. lá na sua clínica. Ó, faço gosto. Já a gente retorna, aguarde. Edição de aniversário 9 anos do Legal Cap. Por apenas R$3 e são 50 mil reais do quarto prêmio. Ainda tem dinheiro nos 3 primeiros prêmios e 40 giros especiais. Legal Cap com 50 mil reais por apenas R$3. Edição de aniversário 9 anos do Legal Cap. Por apenas R$3 e são 50 mil reais do quarto prêmio. Ainda tem dinheiro nos 3 primeiros prêmios e 40 giros especiais. Legal Cap com 50 mil reais por apenas R$3. Compre também pelo site ou pelo aplicativo. Olá, eu sou o Dr. Augusto, médico radiologista. 8 a cada 10 bebês nascidos vivos apresentam algum tipo de problema no coração, mas tem como identificar e acompanhar ainda durante a gravidez. As cardiopatias, ou seja, problema no coração, podem ser descobertas ainda na gestação, através de exames de ultrassom, como o ecocardiograma fetal, que serve para visualizar se o coração do bebê está se formando bem. Este exame é realizado por médico cardiologista especialista através do abdômen materno. Descoberta ainda na gestação, uma cardiopatia pode ter tratamento no próprio útero e já nos primeiros dias de vida do bebê. Inclusive, existe uma movimentação da Sociedade Brasileira de Cardiologia para que esse exame seja recomendado no pré-natal de todas as gestações. O exame já é obrigatório nos casos de arritmia do bebê, casos de cardiopatia congênita na família do pai ou da mãe ou em filhos anteriores, gestações com o uso de medicações específicas e infecções como toxoplasmose, rubéola e citomegalovirose, gestantes com idade superior a 35 anos, doenças crônicas maternas como diabetes, lúpus e epilepsia. O período ideal para realizar o eco é a partir da 18ª semana. Converse com seu ginecologista, converse com seu obstetra. Cuidar do seu bebê também é nosso compromisso. Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem. De volta com o programa Fala Doutor, o último bloco do programa de hoje. E lembrando a você que está pegando o programa agora,
programa será reprisado no sábado, ao 12h30, tá? E nós vamos disponibilizar também o programa no YouTube, para que você possa assistir indefinidamente, quantas vezes quiser, vai e volta. A gente só vai ensinar como é que você faz para poder pesquisar, tá? Doutora, vamos lá. Chega uma pergunta aqui, mas o telespectador não se identificou. Boa noite. Por favor, pergunte para a doutora se pontada no peito, do lado esquerdo, tem a ver com problema de coração. É o que eu falei, a dor típica não é com essa característica de pontada. Mas reforço que toda dor, qualquer desconforto, tudo que fuja aí da normalidade, justifica a avaliação. Aham. Aqui, boa noite, aqui Elisângela do Conjunto José Carlos de Lima. Gostaria de saber da doutora se tem a ver. Quem fez ponte de safena, tossir uma tosse seca e uma sensação de mama crescida e tipo formigando. Lembrando que é uma pessoa idosa. Obrigado, o programa é maravilhoso. Muito obrigado, Elisângela. Na verdade, essa questão de cirurgia cardíaca e tosse seca, pode acontecer o seguinte: tosse seca relacionado a alguma disfunção do coração, ao funcionamento do coração, e aí aquela questão que eu falei da proximidade, né, do coração e do pulmão, algum quadro aí que gera uma sobrecarga, o pulmão um pouquinho mais molhado, e aí pode dar essa questão de tosse. Deve ser avaliado das partes relacionadas à cardiologia o uso da medicação, se tem alguma questão associada. Essa dormência, essa alteração da mama não costuma ter. E a maioria das vezes a tosse, nesse momento agora, vai muito em função do tempo também, né? Que é favorável. Então, da parte cardíaca, seria essas duas condições. Mais uma, doutora. Boa noite, aqui é César. Eu tomo losartana 50 ml. Quer saber se pode tomar AS infantil. Na verdade, se pode tomar e se tem indicação, né? De tomar. Né? Então, na verdade, o fato de usar o losartana aí, propriamente, é porque é hipertenso, que é um remédio que a gente usa na maioria das vezes em função de quadro aí de hipertensão, e é um dos mais usados. A questão do AS é uma das medicações mais utilizadas como automedicação, e a tendência hoje é que se use cada vez menos. Os casos para indicação de AS, eles estão mais específicos, mais voltados para quem realmente já tem uma doença aí mais estabelecida, que já teve algum evento de AVC, que é o derrame cerebral, de infarto, ou um paciente de muito alto risco. Então, esporadicamente, assim, um uso sem prescrição, sem orientação, não. O benefício é inferior ao risco. Então, nesse caso, o risco supera o benefício e aí não tem indicação de uso como automedicação. A Luciana Ramos, do bairro Melo, doutora. Excelente entrevista, boa noite. Estou aprendendo muito. Ando muito estressada e nervosa. Todos os dias sinto uma angústia enorme e um aperto no coração. Desencadeia em mim um desespero e meu coração dispara muito. Isso algumas vezes ao dia, né? Esse aceleramento do coração pode desencadear uma doença cardíaca? Boa pergunta. É Luciana, né? Luciana Ramos do Melo, isso. Luciana, esse quadro de ansiedade, eu falo que em função de tudo que a gente tem vivido, né, em função da pandemia, aumentou muito, e sua queixa é uma das queixas também assim de grande frequência no consultório. A ansiedade, ela gera uma descarga hormonal, que é o hormônio de estresse, e aí deixa realmente assim o corpo mais excitado, a pressão mais elevada, o coração com a frequência mais elevada, e pode ter até alguns descompassos, algumas palpitações. Isso daí acaba sendo a ansiedade, ele entra como um fator de risco para outras doenças. Desenvolver propriamente uma condição cardíaca em função desse quadro de ansiedade não é tão comum, mas entra como fator de risco. O tratamento, nesse caso, não é da condição cardíaca, é o tratamento da ansiedade que vai melhorar aí essa queixa, dessa angústia, dessa sensação do coração acelerado. Doutora, o telespectador que perguntou da pontada do lado esquerdo mandou aqui, né? Agradeço de coração pela resposta. E o César, né, da Losartana, mandou aqui, ó, doutora Daniela, obrigado e parabéns, Afonso, pelo programa. Não vou perder mais os seus programas. Deus abençoe. Obrigado, César. Além de assistir, replica, tá? Pede assim, ó. Assista, faça o compromisso de toda quinta-feira, 7h30 da noite, ou então sábado, 12h30, assistir ao programa Fala Doutor. Você sabe por quê?
é a consulta mais barata que você vai ter na sua vida. É uma orientação fantástica para profissionais de altíssimo gabarito que passam por aqui, como é o caso da doutora Daniela. É óbvio que eu falei a consulta, não é uma consulta, é claro, né? A consulta é bem diferente. Mas é uma orientação gratuita e que pode te ajudar a salvar a própria sua vida ou a vida de parentes. E outro detalhe, você fica conhecendo profissionais de alto gabarito. Por exemplo, a doutora Daniela eu não conhecia, né? Mas pela firmeza nas suas respostas aqui, eu já até falei com ela, vou virar seu paciente. Porque estão percebendo aí que eu estou um pouquinho, né, acima da média do peso, e isso faz com que a pressão não esteja boa, né? Então, é claro, tem que me cuidar também. Doutora, vamos lá, tem mais perguntas aqui. Tá faltando o nome e o bairro, né? Eu queria que vocês fizessem isso. Para a gente fechar, faltam só 2 minutinhos. Boa noite, doutora. O telespectador fala aqui, fiz uma radiografia e deu calcificação na veia aorta. Isso é perigoso? Hoje eu até tive um caso relacionado a isso, mas identificado no TC de abdômen. Na verdade, é isso daí que vai definir o que a gente conversou lá atrás quanto à meta de colesterol. Então, você tem uma predisposição, não sei a idade. Com a idade, a gente aumenta a chance desse achado. Mas aí já mostra que tem placa de gordura depositada em uma artéria. A doença, ela é sistêmica, então uma vez encontrado em uma artéria, a gente procura outras artérias. O teste ergométrico, ele tem até nessa função aí dessa procura indireta, que ele procura isquemia, que seria a angina no peito propriamente. Então, certo. Isso daí, se presente, refletiria a questão de veia entupida. Então, para você, por exemplo, que tem essa condição, você tem uma meta de colesterol mais rigorosa. Doutora, 30 segundinhos, se puder. O Geraldo do Centro quer saber como é o princípio de infarto, como podemos perceber? A dor no peito clássica. Então, aquela dor que não para, geralmente uma dor difusa, que pode estar acompanhada de falta de ar, de cansaço, às vezes de náusea, de tontura, sudorese, palidez, uma dor insistente e que geralmente aí está relacionada a esforço, mas pode aparecer em repouso. Que pena, nosso tempo acabou, doutora. A gente tinha que ficar aqui umas 2 horas seguidas, que agora que o telespectador desperta, né, para começar a participar, mas tudo que é bom acaba, né? Agradeço a sua participação no programa, fica o convite para uma outra oportunidade, tá bom? E eu quero lembrar você, telespectador, que o programa será reprisado no sábado, ao 12:30. Boa noite, até semana que vem. Boa noite, doutora Daniela. Boa noite, obrigada, Afonso. Boa noite, eu que agradeço. Até lá. Programa Fala Doutor. Apoio Grupo Ressonar. Cuidar além da imagem.